Jó 21. Então Jó respondeu: Ouvi atentamente as minhas palavras, seja isto a vossa consolação. Sofrei-me, eu falarei, e, havendo eu falado, zombai. É porventura do homem que eu me queixo. Mas, ainda que assim fosse, não teria motivo de me impacientar. Olhai para mim, e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne estremece de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem, e ainda se robustecem em poder? Os seus filhos se estabelecem à vista deles, e os seus descendentes perante os seus olhos. As suas casas estão em paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera, e não falha, pare a sua vaca, e não aborta. Eles fazem sair os seus pequeninos, como a um rebanho, e suas crianças andam saltando. Levantam a voz, ao som do tamboril e da harpa, e regozijam-se ao som da flauta. Na prosperidade passam os seus dias, e num momento descem ao Seol. Eles dizem a Deus: retira-te de nós, pois não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará, se lhe fizermos orações? Vede, porém, que eles não têm na mão a prosperidade, esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios, que lhes sobrevém a sua destruição, que Deus na sua ira lhes reparta dores, que eles sejam como a palha diante do vento, e como a pragana, que o redemoinho arrebata. Deus, dizeis vós, reserva a iniquidade do pai para seus filhos, mas é a ele mesmo que Deus deveria punir, para que o conheça. Vejam os seus próprios olhos a sua ruína, e beba ele do furor do Todo-Poderoso. Pois, que lhe importa a sua casa depois de morto, quando lhe for cortado o número dos seus meses? Acaso se ensinará a ciência a Deus, a ele que julga os excessos? Um morre em plena prosperidade, inteiramente sossegado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite, e a medula dos seus ossos umedecida. Outro, ao contrário, morre em amargura de alma, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os vermes os cobrem. Eis que conheço os vossos pensamentos, e os maus intentos com que me fazeis injustiça. Pois dizeis: onde está a casa do príncipe, onde é a tenda em que morava o ímpio? Porventura não perguntastes aos viandantes, e não aceitais o seu testemunho, de que o mal é preservado no dia da destruição, e poupado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que fez? Ele é levado para a sepultura, e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e o seguirão todos os homens, como ele o fez aos inumeráveis que o precederam. Como, pois, me ofereceis consolações vãs, quando nas vossas respostas só resta falsidade? Jó 22. Então respondeu Elifaz: o temanita: pode o homem ser de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo é que o prudente será proveitoso. Tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? É por causa da tua reverência que te repreende, ou que entra contigo em juízo? Não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades. Pois sem causa tomaste penhores a teus irmãos e aos nus despojaste dos vestidos. Não deste ao cansado água a beber, ao faminto retiveste o pão. Mas ao poderoso pertencia a terra, e o homem acatado habitava nela. Despediste vazias as viúvas, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que está cercado de laços, e te perturba um pavor repentino, ou trevas de modo que nada podes ver, e a inundação de águas te cobre. Não está Deus na altura do céu? Olha para as mais altas estrelas, quão elevadas estão. E dizes que sabe Deus? Pode ele julgar através da escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver, e ele passeia em volta da abóbada do céu. Queres seguir a vereda antiga, que pisaram os homens iníquos, os quais foram arrebatados antes do seu tempo, e o seu fundamento se derramou qual um rio. Diziam a Deus: retira-te de nós, e ainda que é que o Todo-Poderoso nos pode fazer? Contudo ele encheu de bens as suas casas. Mas longe de mim estejam os conselhos dos ímpios. Os justos o veem, e se alegram, e os inocentes escarnecem deles, dizendo: na verdade são exterminados os nossos adversários, e o fogo consumiu o que deixaram.
Apega-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e ponha as suas palavras no teu coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado, se lançares a iniquidade longe da tua tenda, e deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro, e a tua prata preciosa. Pois então te deleitarás no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Também determinarás algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, dirás haja exaltação. E Deus salvará o humilde. E livrará até o que não é inocente, que será libertado pela pureza de tuas mãos. Jó 23. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa está em amargura, o peso da mão dele é maior do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, e pudesse chegar ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Saberia as palavras com que ele me respondesse, e entenderia o que me dissesse. Acaso contenderia ele comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, antes ele me daria ouvidos. Ali o reto pleitearia com ele, e eu seria absolvido para sempre por meu juiz. Eis que vou adiante, mas não está ali, volto para trás, e não o percebo, procuro à esquerda, onde ele opera, mas não o vejo, viro-me para a direita, e não o diviso. Mas ele sabe o caminho por que eu ando, provando-me ele, sairei como ouro. Os meus pés se mantiveram nas suas pisadas, guardei o seu caminho, e não me desviei dele. Nunca me apartei do preceito dos seus lábios, e escondi no meu peito as palavras da sua boca. Mas ele está resolvido, quem então pode desviá-lo? E o que ele quiser, isso fará. Pois cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo diante dele, e quando considero, tenho medo dele. Deus macerou o meu coração, o Todo-Poderoso me perturbou. Pois não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Jó 24. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos, e porque os que o conhecem não veem os seus dias. Aos que removem os limites, roubam os rebanhos, e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados, e os oprimidos da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem eles ao seu trabalho, procurando no ermo a presa que lhes sirva de sustento para seus filhos. No campo cegam o seu pasto, e vindimam a vinha do ímpio. Passam a noite nus, sem roupa, não tendo coberta contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, por falta de abrigo, abraçam-se com as rochas. Aos que arrancam do peito o órfão, e tomam o penhor do pobre, fazem que estes andem nus, sem roupa, e, embora famintos, carreguem os molhos. Espremem o azeite dentro dos muros daqueles homens, pisam os seus lagares, e ainda têm sede. Dentro das cidades gemem os moribundos, e a alma dos feridos clama, e contudo Deus não considera o seu clamor. Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela, e não permanecem nas suas veredas. O homicida se levanta de madrugada, mata o pobre e necessitado, e de noite torna-se ladrão. Também os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo ninguém me verá, e disfarça o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, não conhecem a luz. Pois para eles a profunda escuridão é a sua manhã, porque são amigos das trevas espessas. São levados ligeiramente sobre a face das águas. Maldita é a sua porção sobre a terra, não tornam pelo caminho das vinhas. A sequidão e o calor desfazem as águas da neve, assim faz o Seol aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, não será mais lembrado, e a iniquidade se quebrará como árvore. Ele despoja estéril que não dá à luz, e não faz bem à viúva. Todavia Deus prolonga a vida dos valentes com a sua força, levantam-se quando haviam desesperado da vida. Se ele lhes dá descanso, estribam-se, nisso, e os seus olhos estão sobre os caminhos deles. Eles se exaltam, mas logo desaparecem, são abatidos, colhidos como os demais, e cortados como as espigas do trigo.
Se não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas palavras? Jó 25. Então respondeu Bildade, o suíta: com Deus estão domínio e temor, ele faz reinar a paz nas suas alturas. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, pode o homem ser justo diante de Deus, e como pode ser puro aquele que nasce da mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Jó 20.